Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje fez stand-up comedy entre 2017 e 2020, tendo começado na Polónia, depois Londres e finalmente Lisboa. Atualmente encontra-se focado numa carreira como ator, tendo começado com a peça aos profissionais. Fez 3 anos de teatro para escolas. Ele é o Miguel Pires. Miguel, como estás? Tudo bem? Muito bem, Hugo. Obrigado por este convite. Nada. É um prazer e até te digo mais que é curioso, que eu não tinha certeza se tu ainda andavas a fazer stand-up comedy ou não. Eu acho que vais ser provavelmente a única pessoa a quem vou poder fazer a pergunta que vou fazer a seguir alguma vez neste podcast, que é, portanto, tu estás, entre aspas, reformado, ou não, ou sem aspas, do stand-up comedy, não é? Estou reformado, mas imagina, como aqueles bons filmes policiais em que o inspetor que se reforma e depois chamam Certo. para um último caso. Certo, Não tem de ser não. chamado, não é? Tipo, Steven Exato, Seagal não sei. era um ex, que era um ex-fuzileiro que agora era cozinheiro. É a minha referência de vida é Steven Seagal. Se estás em Como cheio. devia ser. Mas a minha questão era um bocadinho essa, ok, eu estou curioso em saber se foi um processo, tu naqueles 3 anos que eu te disse, ainda por cima atuaste em diferentes países, um processo em que tu, de alguma forma, apaixonaste e depois perdeste essa paixão pela stand-up comedy, ou sempre era na tua cabeça um passo para uma carreira diferente, como ator ou não, ou se não, nem foi algo muito consciente que te levou a abandonar a stand-up comedy, se é que a pergunta faz sentido. É assim, eu acho que o passo que me levou a abraçar stand-up comedy foi consciente, mas depois percebi que foi inconsciente. Percebi que as ideias que eu tinha para ganhar dinheiro e criar uma carreira como stand-up comedian não funcionaram como eu tinha na minha cabeça. E como eu me tinha despedido do meu trabalho estável para stand-up comedy e depois não resultou, eu tinha que ganhar dinheiro de outra forma. E comecei a fazer teatro e pronto, e comecei aí. E também é uma profissão que eu gosto muito. Os Profissionais é uma peça de comédia, não é? Sim, é uma peça semi-improvisada. puramente de Acho que a comédia. tua Abadia e o Lamartine, Lamartine. não é? Isso. Exatamente, Pois. tem improviso no meio. Era uma peça de teatro com improviso no meio, mas toda ela cómica. Certo. E então, ou seja, é um bocadinho mais do estilo a vida disse, olha, é giro o que estás a fazer, mas preciso que faças algumas coisas mais para depois, que é um bocadinho não sei se é a sina, mas é sem dúvida a luta de quase toda a gente que trabalha em comédia, seja exclusivamente, e se calhar em Portugal, não sei, estás-me a dizer que não, mas até podes arranjar exemplos melhores, mas parece-me que em Portugal só stand-up comedy não é bem um caminho, tem que sempre haver mais alguma coisa, seja... Acho que é complicado. Sim, hosting. E mesmo as pessoas que têm bastante sucesso no stand-up comedy em Portugal vão fazendo outras coisas, percebes? Vão fazendo side gigs. Certo. Mesmo que seja dentro da comédia, mas acho que é difícil fazer só stand-up comedy em Portugal. Certo. Mas o curioso aqui é que tu disseste-me, ok, mas pronto, olha, não faço mais. Portanto, desde 2020 que entraste para não voltares a fazer bem stand-up comedy. Sempre comecei a focar-me, sei lá, quando começas a fazer teatro, há muito trabalho para ensaios, para decorares a peça, etc. E então o que eu pensei foi, vou focar-me neste momento só nisto e não sei lá, divergir com stand-up comedy. Apesar de tocaram agora a campainha. Tocaram, eu ia deixar de terminar a resposta para ficar um corte mais simples, mas guarda aí esse apesar, apesar de, peraí, desculpa. Foram às compras. Sem problema, porque eu já estava à espera porque saberia que elas o teriam de tocar à porta. Era a esposa. Desculpa. Então vai, ias a dizer, apesar de eu muitas vezes, por eu consumir muito stand-up ao vivo também, dá-me sempre às vezes aquele bichinho de epá, fogo, e ainda tenho aquele vício de estar na vida e há uma ideia que me vem à cabeça e eu aponto, olha, isto pode ser um beat, isto pode ser um texto. E depois, apesar de não trabalhar nele, acho que gostava de voltar a fazer. E acho que deve ser interessante fazer agora, porque o stand-up comedy deu-me algum traquejo, alguma estaleca de estar em palco,
para depois ser ator, e agora gostava de ver o inverso, ver se a vida de ator em palco também me dá mais skills. Isso é um bom ponto, e se calhar podemos só discutir isso um bocadinho e depois, ou se calhar acabamos por estender isso depois na conversa, porque o teu comediante tem a ver com isso, que é o caminho de ator para stand-up comedian é muito diferente, até em termos de sucesso, apesar de todos conhecermos casos de sucesso e de menos sucesso nestes caminhos, do que o caminho de stand-up comedian para ator. Mas vamos guardar esse tema se calhar assim maior, porque acho que é um tema muito interessante, tendo em conta o humorista que tu escolheste. Portanto, gostaria de convidar neste momento a dizer quem é esse humorista, não é? Está no título, claro. Mas pronto. E qual é que é o beat ou a piada ou trabalho dele, por onde queres que a gente comece? Ok, tu mandaste-me aquela lista, que eu acho que essa lista vai ficar mítica. Não vai ficar uma lista mítica e as pessoas vão, quando quiserem saber, dá-me bons comediantes para ver, pede ao Hugo Rosa que ele tem uma lista do caraças e ele manda. Ver a lista de episódios da autópsia, fazer assim um scroll e pronto, aparece algum. E tens lá. Então, tive que escolher um comediante bastante underground, muito pouco conhecido, que é o Ricky Gervais, que eu fiquei muito espantado que não tivesse sido escolhido ainda. Verdade. Foi um verdade. espanto. Sim. E eu escolhi uma piada, quer dizer, é todo um beat que ele faz sobre a Arca de Noé. O beat tem 15 minutos e ele baseia-se num livro que ele tinha em criança sobre a Arca de Noé. E é um livro ilustrado. E ele vai página a página falando sobre o livro. O livro deve ter para aí umas 20 páginas, é muito pequeno. E ele vai lendo o livro e fazendo alguns comentários à parte. E eu escolhi aqui uma parte muito específica que para mim é a minha preferida desse beat e é um dos meus beats preferidos de stand-up comedy. Sim. Portanto, temos uma imagem em que os animais já estão a entrar para a Arca de Noé e ele está a dizer: there's a lot of hurry, there's only 2 of each species, you have 2 lions, 2 toucans, just walking. Ele depois começa a apontar para cada tucano e a personificá-los e a dizer um bocado o que eles estavam a dizer. Portanto, there's no rush, just strolling, baby. I think this one is probably a bit more concerned than this one, because I think this one is saying probably we should fly. Nah. No? Nah. Mas o que isto continua, mas o que é incrível nisto é os timings que ele dá, porque ele puxa mesmo, estica, pumba, diz um nah, depois aponta para o outro e tu vês que o público está a rir. Mas ele está a personificar, isso é uma conversa só entre os 2 tucanos ou ele a personificar? Okay, são só 2 tucanos, ele naquele momento foca-se só em 2 tucanos e ele fica para aí 2-3 minutos só a fazer a conversa dos tucanos, em que supostamente toda a gente estava com uma pressa gigante para chegar até à arca e os tucanos, que são pássaros, estão ali só a andar, a ir, tranquilo. E é uma ideia tão simples e tão... Isto é de que special? Suspeito que é para aí o quê? É 2009, acho eu, é o Out of England 2. Ok, é giro, porque isso deve ter sido dos últimos em que ele começa a dar nomes de specials que não são tipo de temas muito abrangentes, tipo Humanity, Mortality, exatamente, nem mais, que ele faz muito isso nos últimos. Isso é engraçado. Sim, assim, o beat, há aqui uma coisa que eu acho que é quase batota, mas que depois tem que ter piada ou seja, é batota de uma forma abstrata, mas na discussão tem que ter piadas na mesma, que é quando personificas animais tem sempre piada. Quando tu pegas um tigre e metes o tigre a falar e se calhar o tigre é o oposto do que estavas à espera de um tigre, não é? Em vez de ser tipo é um tigre com uma voz fininha, não sei mais, ou quando pensas no flamingo, não sei, sempre que personificas o animal e dás-lhe uma coisa como uma voz, uma atitude, uma personalidade, ainda que inserida num contexto maior, neste caso é porque é que os tucanos, animais que voam, estão ou não precisam estar preocupados em entrar na Arca de Noé. Mas é quase que abstratamente tem sempre piada. É claro que depois pode ser mal executado, não é uma coisa a dizer que isto tem piada. Mas eu gosto muito de personificações. Há um beat do Pedro Luzindro sobre eletrodomésticos, em que ele personifica cada eletrodoméstico. Todos os eletrodomésticos da cozinha. Hilariante. É hilariante também. Ainda mais engraçado, diria, provavelmente, pelo menos no conceito, pelo facto de serem eletrodomésticos. São coisas imóveis que não têm batimento cardíaco, portanto nem têm nenhum traço sequer que lhes confira vida, não é? Isso quase que ainda fica mais engraçado, por acaso é um bom ponto. Sim, e é algo que eu estou a pensar que se ele faz muitas vezes, bem, nesse beat deve fazer várias vezes, eventualmente, mas aquela coisa do ele fazer conversas
entre duas pessoas, em que ele faz aquela coisa muito simples, que é só vir de um lado, vira para o outro, põe uma voz diferente, ou aponta assim para o chão e o outro reage. É uma coisa que eu acho que ele tem em todos os specials dele, não consigo dizer piadas específicas. E acho que é uma cena muito da sua cena de ator também, não é? Tu vês o stand-up dele é muito teatralizado. Ele faz muitas vozes, mexe-se muito, faz muitos gestos, faz ali... Eu gosto muito... Eu gosto muito do Ricky Gervais. Eu conheci-o, acho que como a maior parte das pessoas, através do The Office. Eu lembro de ver o The Office na SIC Radical, depois comprei os DVDs, pá, e fiquei louco com aquilo, louco. Depois comecei a ver mais coisas dele, alguns stand-ups, e pá, ultimamente tenho estado um bocado desiludido com ele. Não tenho que dizer. E acho que a maior parte das pessoas também, acho que está... Não sei o que é que se passa. É um bom ponto, porque o último Mortality recebeu muita crítica, não é? E se calhar em vez de dizer, porque eu enumerei aqui um bocadinho quais é que foram os temas que, regra geral, pelos quais ele foi criticado, mas não sei se tu vais mencionar algum deles. Portanto, porque é que te desiludiu, ou especificamente o Mortality, ou os últimos anos de stand-up comedy do Ricky Gervais? Eu acho que ficou um bocado... É um bocado presunçoso da minha parte dizer que eu achei preguiçoso, mas achei mais enfadonho. Tipo, quem sou eu para dizer o Ricky Gervais é preguiçoso? Mas achei um bocado mais enfadonho, achei-o muito focado em comentar escândalos do Twitter com ele, percebe? Não tanto, não é? Não tanto uma visão sobre coisas comuns, mas muito sobre comentários do Twitter. Acho que é engraçado fazer uma vez ou outra, mas depois cansa. Apesar do nome do special ser Mortality, na realidade ele passa muito tempo a debater temas que não são novos para eles, não é? O tema de ofensa, no humor, ele faz sempre muito aquela coisa do faz uma piada ofensiva e depois, grow up, tipo, essa é uma piada, não é? Portanto, aquela, vamos chamar, defesa mais ou menos básica do humor, quando ele ultrapassa alguma espécie de linha, portanto, a defesa ao direito dele de fazer qualquer piada, acho aparentemente incrível, que é mais woke policies que aparecem e como é que isso afeta ou deixa de afetar a comédia. E eu acho que mais do que se calhar ou preguiçoso, eu diria enfadonho no sentido em que já há tanta gente a bater esses temas que não sei, acho que o ponto de vista dele não acrescentou nada de novo. Se calhar é o que a mim me aborrece. E se fores mais. ver, ele no Humanity, ele faz uma coisa engraçada, ele faz um bocado isso, mas com mais mestria. Ele conta até uma piada que ele fez sobre a Jenner. Ela que é a Jenner? Agora não lembro. Sim, como é que é aquela do... Bem, diz lá, que só ver se é que eu estou a pensar. Não sei que é Jenner. Caitlyn Jenner. Sim, mas qual é que é a piada? Ele diz a piada e depois ele diz, vou explicar porque é que esta piada não é transfóbica. E depois ele explica mesmo, eu posso ter uma piada com uma pessoa que é transfóbica e a piada não ser transfóbica. Se eu fizer uma piada sobre o Bill Cosby, não quer dizer que eu seja racista. Estou a ver sobre ele. Tipo, a pessoa, o objeto da piada não é... É diferente. É mais do que a sua identidade racial, sexual. Certo. Claro. A piada, se não me engano, posso estar a confundir com uma piada de Jimmy Carr, mas acho que não. Que é uma piada qualquer sobre Caitlyn Jenner fully transitioned from a man to a woman, and then she had a car accident, não é? Tipo, she didn't do. Como é que é? She did a lot for trans rights, not much for women's driver, nem mais. Pronto. Women driver. Mas a piada inicial ainda, o gajo faz uma ainda diferente, que é o gajo. Isto é nos Golden Globes, portanto, isto é depois de ele já ter apresentado os primeiros, e ele a dizer: everyone is a bit worried. Don't worry, I've changed. I mean, not as much as Caitlyn Jenner. E foi a piada que a malta ficou tipo louca, tipo, por ele ter evidenciado uma coisa que era evidente. Ela mudou, realmente houve uma mudança. E depois ele pega muito no facto dela de quase que se põe uma lente de que não existiu antes dela. E ele dizer, eu via nos Jogos Olímpicos e era outra pessoa. Existiu. E o Bill Burr tem um take que eu acho interessante sobre isso, que é o que parece é que, lá está, não é suposto nós reconhecermos que houve uma mudança e que o que é que era a pessoa era antes, como se fosse alguém a aparecer de novo, que tipo, há uns tempos era uma mulher, agora um homem, e fosse suposto continuar-se da conversa, tipo, a pessoa chega,
Bem, mas como eu estava a dizer, não é, os Rangers este ano. Não, tipo, um gajo tem que parar para dizer a coisa, não é? Os Golden Globes é um caso giro. Nós ainda nem fomos chegar à parte de ator do Gervais, mas os Golden Globes é um gajo giro, porque foi ele que começou, ou pelo menos foi ele que tornou famosa a moda do chegar lá e gozar na cara deles, fazer um monólogo, fazer um roast às celebridades, porque de antes havia piadolas, não é? Tipo, toda uma história de Steve Martins e Conan O'Brien e sei lá, nomes icónicos, Billy Crystals, nos Oscars, no Golden Globes, têm sempre um beat de comédia e metem-se um bocadinho, mas aquela cena de chegar lá e dizer com um bocadinho de exagero na forma como ele se posiciona, mas dizer tipo, não, eu sou um gajo normal, porque vim de um background normal, eu sou a voz do gajo normal e vocês são os merdas ricos que estão aqui a dar palmadinhas nas costas uns aos outros. Era uma coisa completamente contra a cultura. O primeiro ano que aquilo acontece é tipo... O Malta levou tipo toda 3 chocos, ninguém sabia bem se levar aquilo para a sério, e foi um tema, porque ele apresenta para aqui 5 vezes. Para aí, ele apresenta várias vezes. E era sempre supostamente a última e depois continua. Certo. E eu acho que é por causa dele que agora é a Nikki Glaser. De repente viram, isto funciona ser roast, então sim, chamar a campeã do roast. E vem a Nikki Glaser. Claro. E mesmo os anos antes, porque lá há uma série de anos que é a Tina Fey e a Amy Poehler, que apresentam em conjunto, 3 ou 4 anos, e depois volta a ser mais um ano o Ricky, e mesmo elas também são piadas de roast. E diga-se passagem, boas. Eu acho que discutivelmente gosto mais, se calhar, dos monólogos delas, do que dos deles, porque elas duas são brilhantes em escrita. Então acho que tem lá piadas espetaculares mesmo. Mas elas seguem isso, e elas são 2 mulheres que a reputação em Hollywood não é de... o Ricky se calhar ainda vem por aquela coisa do humor britânico, ou o humorista britânico é sempre mais sei lá, ou frio, ou satírico, ou mais, não é? Tipo, e os americanos que não têm tanto essa forma de estar na comédia, mas mesmo elas, e todos os sei lá, os Oscars, os Grammys, os Emmys, os Tonys, não sei porque tem sempre um número musical, mas o Independent Film Award, houve ali um momento que toda a gente, e ainda hoje em dia, tem um comediante e o objetivo é fazer roast. E em Portugal, não houve também um ano aqui que os Globos foram apresentados pelo Luís Franco Bastos, ou o que é que foi, que ele também fez uma coisa parecida, que acho que também não caiu lá muito bem. Tenho-me assim uma vaga memória. Posso ter. Porquê? Porque tinha da fama. Tipo, acho que já vi há 4 anos de Ricky Gervais e, isto aqui é fixe, também quero mandar umas bocas, sei lá, aos atores portugueses que eu não conheço nenhum, exceção feita da pessoa que está à minha frente, ok? Muito obrigado. Mas é assim na maioria das pessoas, sabes? Se perguntar, acho que toda a gente... Eu sou o top of mind de ator, é normal. certo. É isso mesmo. E então se lhe passando aqui um bocadinho para o outro lado da coisa, porque ele tem realmente o stand-up dele, realmente o último, concordo, pode ter sido... É isso, talvez preguiçoso. Eu acho que foi mais do mesmo, talvez mais do mesmo. Sim. Acho que foi isso. E o nono special dele, não é? Portanto, toda a altura... Sim. É um bocadinho como ver a... Mas ele teve um grande hiato entre o Out of England 2 até o Humanity, vão para aí uns 7 anos, ou 8 anos. Portanto... Então, mas pronto, isto é giro, porque ele realmente vem de um percurso, portanto ele era DJ de rádio, acho eu, não é? Na BBC, é mais ou menos depois fez parte de uma banda, nem mais, portanto, e acho que é a partir das suas ligações à BBC que ele arranja a forma de, com o Steve Merchant, que acho que era DJ de rádio, com ele na mesma rádio, criar este conceito do The Office, que é uma coisa comprada um bocadinho aos baratos, são 12 episódios, acho eu, não é? Que se a tornar depois um Christmas Special. E um Christmas Special, nem mais. Portanto, que se a tornar um sucesso e inspirar basicamente todo um novo género de comédia na televisão, que são os mockumentaries, não é? E ele chega ao stand-up depois disso. Mas tu conheceste... Mockumentaries que já existiam antes, em filme, há aquele Final Tap, sabes? Não sei qual é de uma banda falsa, é também um documentário de uma banda falsa, que giro, ali anos 90, para aí. Mas lá está, se calhar uma vez mais como nos Globos, ele popularizou... Sim. Popularizou uma coisa de nicho. Ele fica... The Office acho que é sempre a primeira referência para a mockumentary. Eu acho, porque até depois o Westeros tem um bocadinho sobre isso. No fundo, o que parece-me daqui, o fascínio dele, talvez nessa fase, não é se é mockumentary ou quer que seja, é um bocadinho sobre, como é que eu ia dizer, levantar tipo o véu ou desconstruir a imagem. Portanto, os documentários são percepcionados como sendo uma coisa muito séria e o mockumentary, enquanto ferramenta, desconstrói um bocadinho isso, não é? Depois é claro que tem acho que é aquilo que estavas a dizer, exatamente, cria
esse efeito que estavas a dizer a princípio de porque é que personificar animais tem graça, porque tens uma ideia e de repente dão-te outra completamente diferente. Certo. E é isso, tu entras num documentário e de repente, que é uma coisa que estás à espera de ser uma coisa séria e fria e documental, não é? O próprio adjetivo documental vai para certo. aí, e de repente é uma comédia. Então isso ainda te retira mais o tapete. E é esta coisa, muitas tu tens sentido isso, às vezes é mais fácil se tu fores fazer uma conferência e as pessoas não estão à espera de se rir e tu mandas uma piada, as pessoas riem-se mais do que às vezes um espetáculo stand-up em que há a expectativa de riso, então fica mais difícil. Sim. Portanto, é isso, é jogar com expectativas. O Extras também faz um bocadinho isso, que levanta um bocadinho o véu sobre o backstage dos atores, e em que os atores fazem, não é, o papel de tipo versões hiperbolizadas de si mesmo, não é? É a Kate Winslet, mas é uma versão um bocadinho absurda da Kate Winslet. Com elas próprias. Exatamente, é o Liam Neeson, mas é uma versão absurda do Liam Neeson. Como o Último a Sair faz isso também com as personagens, com a Luciana, com o Roberto Leal, o Bruno, o Rui. Há muita gente ali que faz deles próprios em esteroides e isso tem muita graça. Certo. E realmente eu acho que esta aqui pode ser uma das principais diferenças que eu sinto entre o Ricky, e diz-me tu se sentes ou se faz sentido, entre o Ricky do stand-up, que foi o nosso ponto de entrada para a conversa, mas é impossível discutir que ele realmente tem um background muito maior, e o Ricky enquanto escritor ou ator, que é, parece-me que quando ele faz uma série, os personagens dele, não sempre, mas muitas vezes, estou a pensar pelo menos o The Office, o Afterlife, talvez. Viste Derek? Vi um bocado de Derek, vi alguns episódios, mas nunca vi tipo a série completa. Okay. Por acaso o Derek não sei se é o melhor exemplo para isto, mas o ponto que eu ia fazer é que quando ele escreve um personagem para ele, por normas, tipo, o personagem expõe algum crescimento através tipo do seu próprio embaraço, no caso do Brent, ou da ironia. Sim. Ou seja, o personagem está no lado errado da coisa. O Derek é um mau exemplo para isto. Mas, por exemplo, mesmo o Afterlife, discutivelmente são 3 temporadas de um gajo a estar no lado errado do argumento sobre porque é que vale a pena viver, para eventualmente chegar ao outro lado desse argumento, não é? E no stand-up ele é o gajo que está sempre certo. No stand-up ele toma a posição do... Não, eu sei, e não é, eu tenho uma visão política, polémica, eu explico-te porque é que eu posso fazer esta piada e porque é que esta piada tem piada. Então é como se fossem 2 pessoas diferentes, e ironicamente eu acho que gosto mais da que vejo nas séries. Sim, isso ainda não teria. Vi uma citação, agora não me lembro de quem é que era, mas era um comediante, dele dizer que ele achava sempre mais graça um comediante que gozava com ele próprio e que não um comediante que tentava ser inteligente ou tentava ser qualquer coisa. Ele o que dizia era, o comediante tem de fazer um bocado o papel do estúpido. E as pessoas acham muita graça quando faz o papel do estúpido. E eu recentemente fui ver o special do João Pinto, também já esteve aqui neste ilustre podcast, e o João Pinto faz isso brilhantemente. Ainda por cima, eu conhecendo, como tu também conheces pessoalmente, sabes que ele é uma pessoa extremamente inteligente. Depois ouvi-lo a dar aquelas opiniões do estúpido tem ainda mais graça. Isso tem muita graça. O João Pinto é um caso um bocadinho bizarro, porque na realidade ele é quase Charlie Chaplinesco. O que eu quero dizer com isso? É o gajo que é o estatuto baixo, não é? Porque ele definiu-se como eu sou um gajo dos Olivais. Sou um gajo que nunca saiu dos Olivais. É isso? Em palco. Logo, na pronúncia ali no sotaque, para falar. Chefe, amigo. Sócio, és entrepaneiro. Exatamente, nem mais. Mas depois é Charlie Chaplinesco porque ele na realidade, ao revelar o ridículo das coisas no material, ou porque, sei lá, onde é o material dos cabos, o USB, o USB, como ele diz, não é? Não sei, as histórias mirabolantes em que ele se mete, ele na realidade está a ter uma elaboração lógica muito forte, não é? Tipo, se isto é ridículo, eu que sou o gajo dos Olivais acho isto ridículo. Então, através do status baixo, ele revela, digamos, a fraqueza no argumento de quem acha que tem razão nos temas. Não sei, posso estar a exagerar, mas é o que eu sinto sobre o João Pinto. E aqui não, esta malta, como o Ricky Gervais, vem sempre, e há outra forma de estar. Atenção, eu também prefiro um comediante autodepreciativo, aqui entre nós, mas esta coisa do vir de cima para baixo é claramente um estilo de humor que tem... Sim. É um estilo. E eu acho que, olha, há um outro beat inicial dele, do Humanity, que eu estive quase para escolher esse também. Em que ele entra, porque eu acho que aí ele consegue dar a volta. Ele, assim que entra, começa meio a gozar, a dizer às pessoas, tipo, no, stop it, just sit down. Oh, come on, I'm not like God. Oh, come on, I'm not that good. E isso tem graça porque
ele está-se a pôr num patamar alto, mas a gozar com esse facto. E então consegue dar a volta. E aí tu vês, este gajo não é petulante, ele realmente está a gozar com isso. E ele faz muito esse humor também, de gozar com achar-se o maior. O Brent, enquanto personagem do Office, é isso, não é? O gajo que achava-se que era muito mais fixe e muito mais melhor patrão. Mas é cheio de inseguranças, não é? E cheio até cima, não é? Eu acho David Brent das melhores personagens de televisão, de sempre, da história. Acho mesmo brilhante. E qual é a tua opinião da adaptação americana? Ao menos viste alguma coisa? Só vi episódios soltos, nunca vi tipo uma série completa. Boa pergunta. Obrigado por fazer essa pergunta. Bora cascar. Não. Olha, eu demorei algum tempo a entrar na série americana porque eu vi logo o primeiro episódio. E o primeiro episódio é o mesmo guião do primeiro episódio de Office britânico. E fiquei muito desiludido. Pensei, isto não funciona. Porque a personagem que o Steve Carell cria não encaixa ali. Então deixei aquilo durante muito tempo. E depois muita gente dizia, é brutal, é brilhante, tens que ver. Então lá vi. E hoje em dia é-me difícil dizer-te qual é que eu gosto mais. Se calhar dou mais mérito ao UK porque criou, porque foi novo, foi mais fresco. Mas eu acho que depois o The Office americano foi para um nível tão bom, se calhar, como o britânico. Criou, teve muito mais tempo, muito mais episódios. Depois tem um casting também brilhante. Acho que criaram ali um universo fenomenal. E o Steve Carell criou uma outra personagem diferente, David Brent, porque se fosse imitar, ia sempre ser pior. Ia sempre ser David Brent B. Mas conseguiu criar. Tem um problema, e isso pode ser cultural, que é o David Brent no UK, como estás já a recordar, não tem propriamente um arco redentor. E tu no Steve Carell tens, não é? O personagem quando sai é realmente um personagem que facilmente tu argumentas porque é que é emocionalmente importante para aquela empresa. Sim. Que é algum valor. Exato, é uma estrutura muito americana de conteúdo, que os britânicos já não ligam tanto. Mesmo, por exemplo, uma das minhas séries preferidas britânicas, não sei se talvez visto, são os Fawlty Towers, do John Cleese. Com o John Cleese? Nem mais. Não há propriedade redentora para aquele homem. Não há. Sim. Aliás, a estupidez dele não é a estupidez por ele ser estúpido, porque ele até, enquanto personagem inteligente, se calhar os seus traços de ser intolerante e de ser abusivo e essas coisas todas, é o que torna desejável que ele perca sempre. É um péssimo gerente de hotel. Ele é um mau gestor. O David Brent é um péssimo chefe. É terrível. É um asset super negativo. Ponto. Tal e qual. É isso. Também é claro que isto é natural, porque lá está, novamente, Fawlty Towers tem, não sei, uma mão cheia de episódios, talvez 6, e numa série americana, isto é para durar 7 anos, está a ter sucesso. Claro. Não é? E cada season tem tipo 23, percebes? Ainda mais. Sim, é mesmo uma ambiguidade diferente. E então, se calhar, procurando responder à questão que eu lancei um bocadinho no início, eis o meu preconceito, e tu, sente à vontade para mandá-lo abaixo ou não. Se foram raras as vezes que eu vi atores, pessoas que já tinham uma experiência de teatro e um contexto teatral e uma formação de teatro, entrarem em stand-up e fazerem a transição com facilidade, no sentido em que por norma protegem-se na ideia de sou um personagem, e o stand-up comedy não é isso, tem muito de dar de ti, do lado pessoal, mesmo que sejas um comediante que se não faz um humor muito de histórias de storytelling próprio, dás sempre alguma coisa de ti. O Luzindo, se calhar, é dos poucos exemplos que eu vejo que fez esse caminho ao contrário com uma facilidade gigante. Mas não conheço muitos casos como tu, que começaram no stand-up, pelo menos em Portugal. Depois saltam para a parte de acting e teatro e de improviso. E a questão do sucesso aqui não é bem importante, mas às vezes o caminho oposto nunca parece funcionar para mim. O que é que há, se é que há alguma coisa, na parte da formação teatral que tu vejas que possa colocar umas quantas barreiras àquilo que para ti funciona em stand-up comedy? Então, eu acho que, e falando com atores, os atores, bem, isto é sempre generalizações, como é óbvio, mas claro. Há muitos atores com medo do improviso, há atores com medo do imprevisto, do que é que pode acontecer se começa alguém a falar e não sei o que, aquilo pode ser complicado. Os atores, se nunca escreveram uma peça, podem ter dificuldades em dizer um texto deles próprios, estão habituados
a defender-se com um texto. As palavras dos outros, sim, um texto do outro. E eu como ator tenho muito menos, o meu nervosismo de entrar em palco é muito diferente do que era quando era stand-up comedian. Certo. Porque, primeiro, uma coisa é fazer um espetáculo de comédia, outra coisa é fazer stand-up. O stand-up tem ainda mais exigência do riso. Eu acho que é a coisa que mais exige riso, em que há mais expectativa de vir rir. Mesmo uma peça de comédia, em princípio tem menos momentos de riso do que Sim, pode ser uma sátira, special, pode estar a cobrir assim tematicamente, tem piada porque tematicamente está a ir a certos temas. Não é que no stand-up não cobras tematicamente. Depois tens sempre uma defesa de colegas que tens em palco, o texto não é teu. Portanto, não há, eu acho que tu falhares uma piada que foste tu que pensaste que tinha graça e mandas aos outros e os outros não acham graça, dói muito mais do que se for um texto que é de outra pessoa. Tu aí podes dizer, o outro autor não era assim tão engraçado, ou isto não tem graça neste contexto. Eu acho que o murro que levas na cara é muito, muito grande. Isso é giro. Yeah. Não, desculpa, ias a dizer, agora... Não, eu estava a dizer, agora quais é que são os skills? Eu acho que acho que comparando um ator que já tem alguma experiência com uma pessoa que não tem experiência nenhuma de palco, irem os dois fazer stand-up, se calhar o ator tem mais desenvoltura, etc. Certo. Agora, se vai ter mais piada, não sei. Pois, eu acho que a grande ironia desses dois exemplos é que provavelmente, e novamente estou a pensar nas pessoas que eu já vi chegar a palco sem formação nenhuma, nem de uma coisa nem de outra, por comparação com atores, é que vão com uma versão muito mais aproximada, ou seja, uma pessoa sem experiência é muito mais perto dela própria quando vai fazer stand-up pela primeira vez. É mais real, pelo menos com ponto de partida, para mim, sim, tem mais potencial para comediante. Portanto, é um bocadinho... Crias maior ligação ao público, não é? Tu eu acho que é um bocadinho vulnerável. Tipo barreiras. É vulnerabilidade. Isso, talvez. Todos nós montamos barreiras e temos mais ou menos dificuldade em expor-nos como seres vulneráveis, não é? Na vida pessoal, na vida laboral, whatever. Mas no stand-up é preciso tirar um bocadinho isso. E quando vais fazer stand-up pela primeira vez, sim, estás a ser julgado e se corre mal pensas, eu não tenho piada, não é? Eu não tive... Não é? Tipo, é um tributo teu para todo sempre, e isso é muito conflituoso e uma pessoa leva sovas com frequência. Mas eu acho que uma pessoa que vai fazer pela primeira vez sem isso não leva barreiras, não leva preconceitos, ou então leva uns que não afetam muita coisa. Um ator leva estar em palco, isto e não sei o quê, aprendi a projetar a voz, aprendi a escrita, aprendi estas técnicas, então leva muitas mais coisas que provavelmente precisam de ser quebradas até chegarmos tipo ao cerne, ao molho de onde é que está a coisa interessante daquela pessoa. E depois eu acho que podes levar, se fores um ator com algum sucesso, podes já levar algum status que não queres que seja quebrado, percebes? Então certo, queres mesmo suceder e é tipo, eu sou muito bom nas séries e nas telenovelas e filmes, portanto as pessoas já me conhecem e criam uma expectativa. Logo no público também. Se este tipo é muito bom em novelas e etc, vai ser bom também nisto. Portanto, criar ali um... Certo. Não, esse status é uma coisa que às vezes eu penso que pode ser positivo ou negativo. Muitas vezes é positivo porque tu vês quando vem cá o Gervais ou vem cá o Bill Burr, tu já estás com uma excitação tão grande de ver que ele chega e ele diz um good evening de uma forma um bocadinho peculiar e já te estás a rir. Às vezes esse status pode funcionar nessa situação. Certo? É mesmo um fenómeno curioso, porque se tu me dissesse assim, faz sentido, e ainda bem que há formação de teatro e educação em teatro e conservatórios para música, sim, ainda bem que há esses veículos para pessoas que querem expressar-se artisticamente dessas formas. Se me dissesse assim, vai haver uma universidade para stand-up comedians, ou este curso de ator tem um módulo de stand-up comedy, eu não sei porquê, e eu tendo feito um curso, tendo dado um curso já no passado, há muitos anos, não sei porque hoje em dia sinto que não é o caminho para a comédia. Tem que haver portas. Achas que não se ensina, não se aprende? Epá, até teria mais, claro que sim, mas não sem fazeres uma primeira vez sem nada. Acho que a primeira experiência de stand-up de uma pessoa devia ser literalmente sem nada. A única coisa que a pessoa sabe é, eu gosto de stand-up, à partida, não é? Porque se quer arriscar fazer, já viu muito ou já viu o suficiente. Empiricamente já apanhou um conjunto de conceitos. Eles riem-se aqui, pausa, ok, tipo isto está quase que programado, já tiveres visto o suficiente, não precisam de te ensinar o conceito, é claro que depois de ensinar de repente faz sentido,
Portanto, eu quase que deixava tipo, olha, eu quero fazer stand-up comedy e existe uma formação de 1 ano em Nova York que é brutal e vou à Universidade de Nova York e vamos fazer não sei o que, não sei o que mais e depois temos uma... Tudo bem, espetacular. E o meu professor é o André de Freitas e é incrível. exatamente, a cobrar $250 a hora, sim, exatamente. Bem. Não sei se falou próximo, ok? Estou a exagerar. Se estiver a cobrar, bem bom para ele. Mas dizia, ok, boa, vai fazer a primeira sem... Escreve. Sem saberes. Acho que esse ponto, eu não sei se concordo a 100%. Concordo com o facto de achar que realmente às vezes os cursos podem formatar as pessoas num certo estilo de stand-up e tu não experimentando sem nada antes podes estar a privar-te de ter um estilo único e espetacular que terias se não tivesse aprendido uma certa fórmula. Certo. Mas acho que depende de como é que é dado também o curso. Se for um curso que dê liberdade às pessoas para experimentarem vários tipos de formatos e não só setup, punch, não sei. Por exemplo, tu aprimorar. Tiveste alguma experiência ou alguma formação no sentido de técnicas para, vou pensar em coisas ridículas de teatro, ok? Técnicas para memorizar texto, técnicas para explorar emoções, não é? Ou às vezes falar do método, mas não saber o que é um método. Há vários métodos. Pois, exato. Para memorizar, não, nunca tive. Isso fui eu explorar o que é. Há vários tipos não é? Sim, e há vários. Há pessoas que têm memória mais visual, mais auditiva, há pessoas que gravam o texto todo e depois vão ouvindo. Há pessoas que eu, por exemplo, gosto muito de escrever, vou escrevendo e depois aprendi um método que é vai escrevendo e depois há uma altura em que escreves só a primeira letra de cada palavra e depois lês isso e com isso e já sabes o texto. Isto faz com que o teu cérebro trabalhe mais do que leres o texto já escrito. Essa ginástica extra faz-te memorizar um bocado melhor. Mas isso funciona comigo, pode não funcionar com outras pessoas. Certo. Agora, sim, tens técnicas para ir buscar emoções, para repetir coisas. Eu acho que o stand-up, a chave seria, ou seja, não queria chegar aqui a fazer o paralelo, é se explorar e haver técnicas que te ajudem a explorar emoções. É importante para um ator, imagino eu, não é? Porque tens que ter um espectro de emoções que podes poder chegar com diferentes personagens, imagino eu. Haver técnicas que te ajudem a explorar, não vou dizer criatividade, mas texto, não é? Uma coisa básica como quero fazer um texto sobre, não sei, sobre a neve e pronto, escrevo neve e depois começo a descrever ao lado palavras que me associam à neve. Não é que eu utilizo muito esta forma, mas às vezes quando estou bloqueado é uma forma, ok, branco, frio, não sei, Natal, inverno, se calhar um acidente, não sei, whatever. E depois começa a pensar, para cada uma destas palavras, o que é que isto me faz lembrar? O que é mais é branco? É o leite, é natas para bater, não sei. Então, e de repente, às vezes encontro caminhos assim. Mas é uma técnicazinha para tentar espevitar algo que não sei se aprende. Eu flutuo muito nesta coisa do stand-up aprender só não, mas acho que independentemente é um processo de descoberta e o primeiro passo devia ser dado sem rede. É onde eu estou neste momento. Daqui a um ano, acho que é interessante. Sim. E é interessante ver comediantes que têm specials que são melhores ao início do que depois mais recentes. Sim. Também... Sim, quando já não estão tão hollywoodizados, não é? Se calhar. Bem, olha, isto acho que podíamos falar tanto mais sobre o Ricky Gervais, mas acho que vamos ficar por aqui. Muito, muito obrigado por teres trazido o Ricky. Acho que foi muito interessante justamente esta questão da dualidade dele e tu precisamente também teres essa dualidade na tua carreira, portanto uma escolha espetacular. Espero que tenhas gostado. Adorei, porque gostei mesmo, é verdade. Boa. Eu adoro falar de comédia, gosto muito de falar contigo, portanto juntaram-se as duas. Foi fantástico. Brutal. Muito obrigado por teres vindo ao podcast. Obrigado, Hugo. Grande abraço.